Aqui nós temos as curvas características de um transistor, as curvas características da saída. O transistor está aqui. Quem são as variáveis de entrada na configuração emissor comum? Corrente de base e tensão entre base e emissor. Quem são as variáveis de saída? A corrente de coletor e a tensão entre coletor e emissor. As curvas mostram em um gráfico que relaciona o IC por VCE o comportamento do transistor. O que vai acontecer com IC e com VCE depende do valor da corrente IB que vai fluir pelo terminal de base. Conforme a corrente IB, por exemplo, se IB for IB1, vale essa curva aqui embaixo. Se IB for IB2, vale essa curva aqui mais de cima. Se IB for IB3, vale essa curva aqui mais de cima. E obrigatoriamente o par VCE e C que se estabelece aqui na saída do transistor estará sobre a curva IB correspondente, evidenciada no gráfico das curvas características do transistor fornecido pelo fabricante. Então, vamos supor o seguinte, que nós tenhamos uma corrente IB com certo valor aqui, representada por essa elipse em azul, que corresponde ao IB4. Então, está fluindo aqui no terminal de base a corrente IB4. Então, passa a valer essa curva em azul aqui. Então, é sobre essa curva azul que estará um ponto de operação do transistor. Imaginem que o ponto seja este ponto em abóbora aqui. A projeção deste ponto sobre o eixo VCE vai dar o valor da tensão que se estabelece entre coletor e emissor no transistor. E que nós vamos chamar de VCE quiescente. A projeção deste ponto sobre o eixo IC vai nos fornecer o valor da corrente que fluirá pelo terminal de coletor do transistor. Então, a posição do ponto, chamado ponto quiescente, aqui no plano IC-VCE, nos indica a corrente que flui pela base, nesse caso IB4, a tensão entre coletor e emissor que se estabelece no transistor, chamada VCE quiescente, e a corrente que vai fluir pelo terminal de coletor do transistor. Agora vamos supor que a gente troque a posição do ponto quiescente, que originalmente era esse em abóbora, e vamos passar a fazer com que o ponto quiescente seja esse em amarelo. A projeção deste ponto em amarelo sobre o eixo VCE vai dar o novo valor de VCE. Então, claramente, a gente vê que nós vamos aumentar o VCE. A projeção dessa nova posição do ponto quiescente sobre o eixo das correntes vai dar a nova corrente. E a gente vê que a corrente não se altera, a corrente IC. Então, a um aumento de VCE não corresponde um aumento de IC. O IC permanece o mesmo. Ou seja, aumentar o VCE aqui no transistor não provocará variações significativas em IC. Então, está aqui, nós tínhamos um VCE, aumentamos para VCE quiescente 2. A corrente ficou igual à corrente anterior, que era ICQ, e agora nós estamos chamando de ICQ2. Se eu quiser aumentar a corrente C, o que será que eu preciso fazer? Então, vamos supor que agora nós tenhamos uma outra corrente IB, representada aqui nessa elipse avermelhada, que corresponde à corrente IB6. Então, nós vamos trocar a corrente que antes era a azul IB4 e vamos aumentar para a IB6. Então, passa a valer agora esta curva em vermelho. A curva em azul não vale mais. Consequentemente, o ponto de operação obrigatoriamente tem que estar sobre a curva em vermelho.
Vamos supor que o ponto de operação, então, seja este aqui, para o mesmo VCE original, VCE quiescente, então eu tenho este ponto de operação aqui em cima. Então, vejam, o ponto de operação, quando eu aumentei o IB, mantendo o VCE original, ele sai desta posição onde está o cursor e vai para essa posição aqui em cima. Por quê? Porque a corrente IB4 deixou de valer e está valendo agora a corrente IB6. Consequentemente, a projeção deste ponto sobre a corrente IC vai dar um valor maior do que o IC original, que eu estou chamando de IC3. Então, qual é a nossa conclusão? Se nós aumentarmos o VCE no transistor, a corrente IC não se altera. Se eu quiser aumentar a corrente IC, eu tenho que, de fato, aumentar a corrente IB. Ou seja, o transistor funciona como um controlador da corrente. À medida que eu vario IB, eu consigo variar IC. Se eu variar VCE, eu não consigo mexer com IC. Este comportamento é típico dessa região onde tem essa área aqui em cinza, que chama-se região ativa. Se o ponto de operação estiver aqui embaixo, qualquer ponto sobre o eixo VCE tem corrente igual a zero, então a gente vai dizer que a corrente C é igual a zero, o transistor está cortado. Se o ponto quiescente estiver aqui sobre o eixo IC, a projeção em VCE é zero e nós vamos dizer que o transistor está na região de saturação.